O que é o IPCA mais 6% e como ele pode te deixar milionário? Por que o IPCA mais 6% virou o queridinho dos planejadores e consultores de investimento? IPCA mais 6% é o melhor investimento da atualidade. Por que tá todo mundo falando sobre isso hoje? Porque se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai se deparar com isso daqui, ó. Tesouro IPCA 2029, pagando IPCA mais 6,34%. Tesouro IPCA 2035, IPCA mais 6,37%. Receber Tesouro IPCA 2045, pagando IPCA mais 6,40%. E diversos títulos do Tesouro IPCA+, então, estão pagando mais de 6% além do IPCA. IPCA é inflação, é o índice de preço ao consumidor amplo, então você imagina você investir em algo que te paga inflação mais 6 e tanto. Mas por que é tão importante o IPCA mais 6%? Nos últimos 5 anos, o Ibovespa, que é um índice de ações, ele rendeu 22,5%. O índice de fundos imobiliários, o IFIX, rendeu 26,9%. O CDI rendeu 47,3%, que é a renda fixa básica. Agora o IPCA mais 6%, ele rendeu mais 78,1%. É muito mais do que os outros. Só que se você olha para os últimos 7 anos, uma taxa de IPCA mais 6% só aconteceu 5 vezes na história dos últimos 7 anos. Isso foi muito raro. Então a gente tem uma combinação bombástica de 3 coisas. Uma rentabilidade absurda no médio e longo prazo, se a história se repetir. Uma janela curta de tempo para você investir, porque geralmente isso não se manteve por muito tempo, o que nos gera urgência. E em terceiro lugar, risco. Sim, existe muita volatilidade, mas o Tesouro ele tem o menor risco do Brasil. Não de volatilidade, mas de risco de crédito, porque o nosso risco é o governo quebrar. Por mais que você possa achar que isso é possível, isso é muito pouco provável, porque se o Brasil inteiro quebrar, significa que antes disso, um país que pode fazer o que quiser, com imposto e com várias outras coisas, já deve ter quebrado um monte de empresa por aí. E antes de a gente continuar de fato e se aprofundar nisso, se essa é uma grande oportunidade para o seu dinheiro, você precisa clicar no botão de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Por que eu decidi falar sobre esse assunto, além de, obviamente, ter uma possibilidade de ganhar muito dinheiro? É porque qualquer um pode investir no Tesouro IPCA. Como você vê aqui, ó, com R$ 31,88 você pode investir no IPCA, com R$ 44,05 você pode investir, R$ 35 você pode investir, ou seja, qualquer investidor pode investir no que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos olhar então para 3 pontos. O primeiro deles, Tesouro IPCA mais 6% é o melhor investimento da década? Ibovespa subiu 129% nos últimos 10 anos, IFIX subiu 138%, CDI subiu 142%. S&P 500, né, o índice das 500 maiores empresas ali nos Estados Unidos, 178,6% de rentabilidade, mas o IPCA mais 6%, 213,7% de rentabilidade. Na última década ele foi, dentro desses grandes investimentos, não contabilizando criptomoedas, Bitcoin, etc., o melhor investimento sem dúvida. Mas aí você olha para isso e pensa, ué, então eu só vou investir em IPCA mais 6%. Mas não é bem assim, porque agora a gente entra no segundo tópico do vídeo, que são as pegadinhas do Tesouro IPCA. Primeiro de tudo, você paga imposto em cima da inflação. Então imagina que você investe no Tesouro IPCA 2045, ele está rendendo IPCA mais 6,4%. A projeção para a inflação nesse ano, segundo o Boletim Focus, é de 4% para 2024. Ou seja, se você somar os dois, você vai ter mais ou menos 10,4% de rentabilidade. Mas na hora do resgate, você vai pagar imposto de renda sobre todo esse lucro, sobre esses 10,4%. E essa tabela de imposto vai ser regressiva. Então se você resgatar em até 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se for entre 181 dias e 360 dias, ou seja, de 6 meses a 12 meses, você vai pagar 20% de imposto. Se for de 1 ano a 2, você vai pagar 17.000%. Acima de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto. Então, na prática, até 180 dias, seu rendimento líquido seria de 8,06. 1 ano seria 8,32. 2 anos seria 8,58. 720 dias, né, acima de 2 anos, seria 8,84%. Claro que eu estou anualizando aqui a rentabilidade. A segunda pegadinha é a rentabilidade real. E para saber a rentabilidade real do título, você precisa dividir a rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação, por 100. Aí você soma com 1 e aí você divide pela inflação, que é 4%. Então, se eu fosse agora trazer o resultado para você, você teria mais ou menos 4,06% de rentabilidade real, ou 4,32, ou 4,58. Ou 4,84%. O que parece ser ruim, mas não é ruim, tá? Mas o terceiro ponto e o grande ponto que a gente precisa se atentar aqui é volatilidade. Porque quando a gente vai investir em renda fixa, a gente pensa o seguinte, eu não vou... É renda fixa, é tranquilo. Vamos ver se é tão tranquilo assim. Porque você imagina geralmente uma linha reta. A linha reta, ela geralmente é uma característica dos investimentos pós-fixados. Eu vou investir em algo que paga 100% do CDI. Isso aqui é uma linha reta, basicamente. Quando você vai investir num tesouro como esse, você tem possibilidade de resgatar antes da hora com mais ou menos dinheiro. Então, para você ter uma noção, de dezembro de 2019 a março de 2020, esse título caiu 35%.
Se você tinha 100 mil e você fosse resgatar, você resgataria 65 mil. De dezembro de 2020 a março de 2022, ele caiu 33%. E de fevereiro de 22 a agosto de 2023, ele subiu 36%. Por que isso acontece? Porque imagina só, eu tenho um investimento, por exemplo, pré-fixado numa taxa de 10% ao ano. Aí, de repente, a taxa de juros, ela foi para 2% ao ano. Caramba, tem um investimento que me garante 10% até o vencimento, e no mercado agora o investimento paga 2%? Se eu quiser vender esse título aqui antes da hora, vai ter gente que vai pagar muito caro nesse título. Então ele sobe de preço, para que no final das contas ele renda próximo desses 2%. Eu não vou entrar agora no detalhe desse cálculo, mas ele varia se você resgatá-lo antes da hora. Isso pode ser bom se você acertar o timing, ou pode ser ruim se você errar o timing. Será então que vale a pena ter na carteira um Tesouro IPCA+? A gente precisa se perguntar duas coisas. Primeiro, existe algum título pagando mais do que IPCA mais 6%? E depois, existe algum ativo que ficou barato por causa disso? Muito fácil eu falar sobre algo que ficou barato, mas eu preciso olhar isso de forma relativa, porque se algo ficou muito barato, com certeza teve algum impacto na economia. Então será que não tem alguma coisa melhor? Então a gente vem aqui para nosso próximo tópico. Vale a pena ter Tesouro IPCA+ na nossa carteira de investimentos? Vamos olhar para os Treasuries americanos. Treasuries americanos seria o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Tesouro Direto dos Estados Unidos, para períodos de 20 a 30 anos, estão pagando mais ou menos 4,62% ao ano. Essa taxa raramente acontece. Raramente acontece na história. Essa taxa só aconteceu em 1,5% do tempo que o mercado americano existe. Pense que assim, a cada 100 anos, isso daqui aconteceu 1 ano e meio. Isso é muito raro. Então os Estados Unidos está pagando uma taxa muito alta. Vamos fazer uma simulação do que teria acontecido se você investisse no dólar mais 4,62%. O que é o dólar mais 4,62%? É porque se você investir no Tesouro Direto dos Estados Unidos, você está investindo em dólar. Então você vai ter a variação do dólar, que pode ser para cima ou para baixo, mais esse 4,62%. O Ibovespa 129%, o IFIX 138%, o S&P 178%, o IPCA mais 6, 213%, como a gente já viu, e o dólar mais 4,62% daria 284,2%. É muito mais, não é? Agora, se a gente fosse olhar para o risco, o que você prefere? Você prefere investir na maior economia do mundo, com uma moeda muito relevante, que é o dólar, ou emprestar para o Brasil, correndo o risco político que a gente tem? É aqui onde então a gente começa a ficar em dúvida. Caramba, tá bom, mas tem outras coisas que também estão muito boas. Vamos ver o impacto então nas ações. Porque imagina, você olha para uma renda fixa que está pagando muito. Aí de repente a renda fixa começa a pagar pouco. Aí a gente fala, agora tá pagando pouco, vamos comprar ações. Só que as ações elas já estão caras. Por quê? É claro que quando a taxa de juros cai, existe um fluxo que vai para renda variável para ganhar mais. Só que isso aqui vai acontecendo gradualmente. De repente, quando não tem mais prêmio na renda fixa, todo mundo já foi para renda variável, então às vezes você vai pagar caro. Como a gente tem hoje uma renda fixa pagando muito, também existe ações que eventualmente estão muito baratas. Então se você olha pro preço-lucro das nossas ações, a gente está na casa dos 8,2. 8,2 o PL. Isso daqui é muito baixo, perto da nossa média. E se você for olhar para o dividend yield dos fundos imobiliários, todos os setores estão pagando mais de 9,3% ao ano, isento de imposto de renda. Isso é uma baita taxa. Resumo. Sim, IPCA mais 6% em patamares como esse, historicamente, são alguns dos melhores investimentos do Brasil. Então é muito difícil imaginar um portfólio sem Tesouro IPCA mais nesse momento. Mas não adianta você olhar para uma boa oportunidade e pensar em colocar todo o seu dinheiro lá. Por quê? Porque tem muitas outras coisas que também se beneficiam desse cenário de mercado. Ações, elas estão com PL baixo, perto da média. Fundos imobiliários estão com dividend yield muito alto. E a gente também tem uma taxa de juros acima de 10%. Então a conclusão é sempre a mesma. Se você não tem Tesouro IPCA, talvez vale a pena ter um pouquinho. E se você está pensando em colocar aqui, tem uma carteira diversificada com um pouco em ações e negócios, um pouco em real estate, fundos imobiliários, um pouco em renda fixa, diversificado, e um pouco em ativos internacionais também, porque uma taxa dessa nos Estados Unidos é uma bizarrice. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.